qual a importância de conhecer os mecanismos de ação dos herbicidas, quais os principais produtos do mercado e suas particularidades. Tudo isso você confere com o pesquisador Dr. Rafael Pedroso. Esse é o Missão Mato Zero, em parceria com a Ihara. Eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o manejo geral de plantas daninhas, principalmente a importância do conhecimento dos mecanismos de ação dos herbicidas, pessoal. O mecanismo de ação de um herbicida é a forma, um sítio, é um local onde eles agem primariamente nas plantas e de forma a causar, logicamente, um distúrbio metabólico, distúrbio no crescimento dessas plantas para, logicamente, causar a mortalidade delas. No caso das plantas daninhas, eles têm que ao mesmo tempo ser seletivo às culturas, não adianta nada matar todas essas plantas, né? O mecanismo, pessoal, basicamente cada herbicida trabalha em um mecanismo, cada ativo tem seu mecanismo de ação. O que é bem interessante pensar que de todas as enzimas da planta, o glifosato, por exemplo, vai inibir uma enzima no cloroplasto que é chamada EPS-PS. E se essa enzima, por algum motivo, o gene que vai codificar essa enzima, que vai produzir a enzima, tiver alguma alteração, essa enzima que ele produz é alterada e o herbicida perde afinidade total, parcialmente, e deixa de funcionar. Então, o conhecimento do mecanismo é fundamental, pessoal. É a mesma coisa que você utilizar um adubo sem saber o que tem ali. Você vai jogar um adubo sem saber quanto que ele tem qual percentual de nitrogênio, de fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio. Não, é a mesma coisa. Você vai utilizar um produto que você não sabe como ele atua na planta, você pode basicamente estar expondo esse herbicida, aumentando a pressão sobre esse herbicida, sobre esse mecanismo para seleção de resistência. Do ponto de vista de resistência a herbicidas, importa pouco o ativo. Você falar que, olha, troquei esse ativo, eu fui do imazapyr, fui do imazetapyr para depois o imazamox no feijão, ou eu estou agora no clonimuron na soja, depois nicosulfuron no milho. Um ativo é diferente, o nome comercial é totalmente diferente, mas eles atuam sobre a mesma enzima na planta, eles inibem a mesma enzima que a gente chama de ALS nesse caso, que é um outro assunto para muito pano, para muita manga aqui para conversar. Mas a minha mensagem principal desse vídeo é que você conhecer o mecanismo propicia você rotacionar esse mecanismo, de forma que, vamos tentar imaginar que eu tenho uma área com muitas plantas daninhas, vou lá, faço uma aplicação de clorimuron na soja ou para dessecar uma área, geralmente ele não vai sozinho, né? Mas vamos imaginar uma aplicação única de clorimuron. Você vai ter talvez um efeito muito bom em grande parte das plantas daninhas em uma espécie. Vamos pensar um picão preto, tudo bem? Porém, existe uma chance lá que em 150 mil, uma planta em 150 mil dela seja diferente, tem uma mutação ou uma variabilidade natural. Lembrar que o herbicida não causa a resistência, ele seleciona a planta que já existe na população e é diferente das outras. Senão, seria um herbicida mutagênico, carcinogênico, teratogênico, chama como for. Ele simplesmente é muito eficiente para eliminar aquilo que é suscetível, mas existe uma probabilidade que você tenha plantas resistentes na área. Às vezes é uma em 100 mil, uma em 50 mil, até uma em 1 milhão de plantas em casos mais raros de resistência, como é muitas vezes o caso do glifosato, tudo bem? Mas então, depois você faz essa aplicação, essa planta sobreviveu. E aí ela vai produzir descendentes. E aí, muitas vezes, uma planta como uma buva pode produzir até 300 mil sementes, se for uma Coniza sumatrensis, ou melhor, Coniza bonariensis, por exemplo, a sumatrensis tem um potencial menor. E aí, logicamente, você volta depois, no ano seguinte, ou na entre-safra, aplica o mesmo herbicida. Se fosse o glifosato, isso seria muito viável, né? Vou aplicar glifosato. E aí, os descendentes também são resistentes, porque, por definição, a resistência tem que ser dada pelos descendentes, né, pela progenie, até o momento onde você tinha poucas plantas e você transformou aquela população, você alterou ela, de forma que somente a resistência predominou. Porque o herbicida é um agente de seleção muito forte, né, ele elimina tudo que é suscetível. Então é essa a ideia de você, mas se em algum momento eu venho com outro mecanismo de ação, fiz um glifosato aqui, ou melhor, eu não vou deixar de fazer o glifosato, eu fiz esse ano o glifosato com 2,4-D.
E aí eu vou lá e faço um bom controle sobre as plantas daninhas, mas já existem casos, por exemplo, de buva resistente a 2,4-D, Paraná, Mato Grosso do Sul, principalmente. E aí você mas se eu fizer a mesma coisa no ano que vem, ela já é resistente a glifosato, então é o 2,4-D que está manejando. Então agora eu preciso trocar e colocar um outro herbicida junto, pode ser um glifosato e glufosinato de amônio, glifosato e saflofenacil, glifosato e algum outro Protox, e aí vai. Tudo bem? Para evitar o quê? Que a gente selecione resistência a esse segundo produto, né? O uso de misturas é muito importante. Então, são vários mecanismos de ação que são muito importantes. Logicamente, os inibidores EPSPS, o glifosato é o único deles. São vários sais, mas o glifosato é o ativo principal. Na soja, nós temos para dessecação a utilização de inibidores do fotossistema 1, por exemplo, de Quat, né? Antigamente o Paraquat, agora o de Quat. Ação muito rápida, herbicida de contato. Nós temos o inibidor da enzima glutamina sintetase, que é o glufosinato de amônio. O uso tem ganho muita importância, ele tem ganhado uma grande participação, um lançamento de várias marcas comerciais, vindo um pouco ali no vácuo do banimento do Paraquat, né? E ele propicia como uma grande vantagem, ele possibilita essa mistura com produtos sistêmicos que você não consegue com o Diquat e não conseguia com o Paraquat também, porque age muito rápido e dificulta a translocação do outro produto, né? E fora isso, nós temos os inibidores da Protox, tudo bem? Que são produtos de contato, né, que eles têm uma ação relativamente rápida e basicamente atuam produzindo radicais livres na planta. E você tem alguns na dessecação, por exemplo, da soja, dessecação pré-semeadura, como o próprio sulfenacil, uso de carfentrazone ou carfentrazone etílica, que é um excelente ativo para trapoeraba, por exemplo, né? Esses protóxicos têm muito efeito hoje em dia, muita importância para manejo, principalmente de vassourinha de botão, né, as espécies ali de Spermacócia ou Borreria, verticillata, uma das principais, que tem uma alta tolerância a glifosato, então você precisa trazer um outro herbicida para manejar, né? E também para a própria trapoeraba, como citei no caso do carfentrazone. Nós podemos passar para os inibidores da enzima LS, que são produtos sistêmicos, que têm uma sintomatologia muito parecida com o próprio glifosato. Nesse caso, você tem alguns produtos que você pode fazer em dessecação, mas muitas vezes poderia deixar como um pós-emergente em várias culturas. Basicamente, quase todas as culturas têm um inibidor da LS, da acetolactato sintase, como pós-emergente. No caso da soja, você poderia ter o clorimuron, logicamente tomando muito cuidado com o cultivar de soja, né? Clorimuron, imazetapir também poderia ser usado, muitas vezes é usado em pré-emergência ou em dessecação pré-semeadura, com forma de diminuir o risco que ele pode causar, né? Também temos outros pré-emergentes na soja que também são inibidores da enzima LS, podemos colocar aqui o diclosulam, por exemplo. No caso do milho, eu citei o nicosulfuron, que é um produto que, se bem colocado, ele tem até um bom efeito de manejo do próprio capim amargoso, né? Quando não tão, com plantas ainda mais jovens, seria um bom efeito, mas tendo muito cuidado com o antagonismo desse nicosulfuron com inseticidas, né? Principalmente carbamatos organofosforados e até adubação de cobertura. Então, muito cuidado, leia a bula desse produto. Trigo, nós temos também casos inibidores da LS. No caso do arroz também, com arroz Clearfield, você consegue fazer a utilização de imidazolinonas, então são mecanismos muito importantes. Para finalizar, citar logicamente os graminicidas, como o nome indica, eles fazem controle de gramíneas, que são plantas, né, de uma família de muito difícil controle, porque eu chamo ela de difícil controle porque são poucos mecanismos que funcionam muito bem. Basicamente, são sistêmicos como o glifosato e os graminicidas que têm um bom efeito em gramíneas. Depois que são plantas adultas, plantas em florescimento, você não consegue bom controle com ALS, com os produtos de contato, como, por exemplo, Protox, ou glufosinato, ou Diquat, eles têm um efeito, se eles não atingem o meristema, a rebrota é certa, então você aplica e dali 3 semanas já teria que fazer uma nova aplicação. Então, são esses que os pré-emergentes têm tido uma melhor participação. Então, vários outros mecanismos, pessoal, e onde você consegue ver isso basicamente na bula. A bula dos produtos tem uma regra da Andef que diz que tem que ter uma classificação ali. Então, você lê, por exemplo, a bula de um cletodin, vai estar escrito lá grupo A, ou grupo 1, dependendo lá se for nos Estados Unidos, mas aqui para nós é o grupo A. Então, você não precisa saber que aquilo, na verdade, é um graminicida, um inibidor da CCase, qualquer coisa, mas é um grupo A. Então, se você ficar repetindo o grupo A, mesmo que sejam outros ativos, você está expondo esse produto
a resistência, você está aumentando a pressão de seleção, tudo bem? Do mesmo jeito que você tem o grupo B, os ALS, e aí vai andando para os outros mecanismos, tudo bem? Então, o conhecimento é essencial para a rotação e também para a sintomatologia. Os herbicidas, os mecanismos de ação têm uma sintomatologia característica que ajuda muito quando a gente está no campo e tem um caso possível de deriva e saber realmente o que aconteceu. Ihara.